falando mais a respeito dessa questão, eu quero agradecer mais uma vez as pessoas. Olha, eu quero ressaltar que estamos aqui trazendo o grande irmão, o pastor, professor Evandro Moretti, que está trazendo no meu convidado, falando a respeito dessa comparação gigantesca do Evangelho de Cristo, da graça de Deus, que inclusive o próprio Edir Macedo, eu publiquei, professor, há 4 anos atrás, um áudio que o Brasil inteiro ouviu, compartilhamos aí o áudio do Bispo Macedo falando, chamando a graça de Deus de desgraça. Ele fala. Eu fui uma das pessoas que compartilhei. Esse áudio, foi você que colocou esse áudio no ar? Foi. Então eu compartilhei. Há 4 anos e meio atrás, há muitos áudios que saíram dele, alguns inclusive recentes, que foram para a imprensa, eu mandei, porque foram áudios que saíram, por exemplo, esse foi o que mais me doeu. Foram 2 situações que eu quero falar, porque eu queria falar com o senhor sobre a questão da apelação financeira, que é uma característica deles, dessas instituições parecidas, mas falando dessa questão da graça, me doeu muito, muito, porque o contexto desse... Muitos podem dizer assim, não, Davi, mas ele falou aquilo ali, mas foi tirado de contexto. Não foi não, porque o áudio na íntegra, ele estava fazendo uma programação na rádio, e ele mesmo disse que uma pessoa perguntou para ele, ele colocou lá o versículo que fala sobre a graça sois salvos. Uma pessoa questionou ele, mas bispo, o senhor, a Universal faz sacrifício, mas não devemos viver pela graça? E ele fala que a pessoa, se ela quiser viver de graça, da graça, que ela vai viver da graça bem longe dele, porque ele não queria aquela graça, ele considerava aquela graça desgraçada, ele fala isso. Só que as pessoas que estão assistindo, que talvez na Universal não tenham o costume de falar graça, desejar paz, porque para eles paz não existe paz, é guerra o tempo todo. Então assim, a graça é um favor de Deus imerecido. Na pessoa o resumo João, no livro de João 3,16, né? E quando Jesus, que está escrito lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a graça foi a maior demonstração de amor da parte de Deus. Quando Edir Macedo fala que ele odeia a graça, ele fala lá no áudio, ele fala, eu não quero essa graça para mim é desgraçada, ele está negando, ele está abrindo mão, ele está simplesmente deixando o que é de melhor, o que Deus deu de melhor. Eu falo até para as pessoas, pastor, não me prolongando muito, muita gente fala assim, o melhor de Deus está por vir, fala, o melhor de Deus já veio na cruz. Ele mandou o melhor por nós, e isso é uma coisa muito triste, pastor, muito triste, quando ele fala que a graça de Deus é uma desgraça. O senhor falou que já chegou a ouvir esse áudio, né? Sim, na época eu também compartilhei com outras pessoas, porque o Edir Macedo é talvez o líder religioso mais famoso do Brasil, né? Sim. Talvez ele seja o líder religioso mais famoso do Brasil. Então, muita gente, tá, por ver ele sempre na televisão, sempre no rádio, sempre na internet agora, né, pode chegar à conclusão de que ele seja, para o evangelho, um homem importante, um homem de sucesso, né? Só que o que Edir Macedo chama de sucesso, o evangelho chama de derrota. Verdade. Tá? Verdade, porque quando eu lembro deste áudio, né, que ele respondendo essa pessoa, chama a graça de desgraça, exatamente porque quando a pessoa conhece a graça de Jesus, ela deixa de ser manipulada, porque ela se completa em Cristo, tá? Cristo passa a ser suficiente para essa pessoa. E você acha que isso é interessante para um líder religioso? É lógico que não. Verdade. Porque essa pessoa, ela vai pegar, por exemplo, o seu dinheiro e ela não vai mais ter aquela obrigatoriedade de levar até o sistema. Verdade. Ela faz o que quer. Ela não perde a sua generosidade. Então, vamos supor que uma pessoa tenha uma quantia em dinheiro que possa estar ajudando alguém. Ela vai lá e ajuda aquela pessoa sem peso na consciência. Mas o que o líder religioso ensina? Que você não pode administrar a sua oferta.
A sua oferta, o seu dízimo, o seu voto tem que ser obrigatoriamente trazido até a instituição. Tá? Então imagina a loucura na cabeça de um líder religioso quando vê uma certa quantidade de pessoas rompendo com o seu sistema e a partir de agora tendo a liberdade para aplicar o seu dinheiro como bem entender. Eles ficam malucos, tá? Eles ficam tão malucos a ponto de chamar a graça de desgraça.